fácil para ele. Chegar numa segunda-feira aqui, sorriso aberto, sabendo que o HG está nos States gastando dólar, e ele vai ter que falar sobre o futebol mineiro. Qual futebol? Futebol? Teve futebol no final de semana? O Cruzeiro... Futebol. Entraram em campo, né? O Atlético entrou em campo, o América também entrou em campo. Cruzeirense está dando uma tranquilidade, né? Nessa segundona, né? Dando uma tranquilizada. O Cruzeiro está vendo a corda se aproximar. Ah, mas tem isso. O Tem América isso. A já rodada tá. gerou problema e dor de cabeça para o Cruzeiro, né, Edu? A corda do América já está. Tá apertadíssima. E eu vou embora, eu vou ficar na redação, porque eu quero que você pergunte para o Galante, que conhece o Atlético mais de perto, se faz sentido aquele time jogar com aquele ritmo, um time que tem uma folha salarial de 14 milhões de reais. Ai. Hoje a resenha vai ser pesada. O Valu tem quantos quilos? Pesa quantos quilos? Estou com 110. O Valu pesa 110 quilos. Eu tenho certeza absoluta, se ele é um daqueles 5 que o lateral ultrapassou antes de cruzar para o segundo gol, estava lá no alambrado. Lá, fácil. Fácil. Se fosse o Valu, lá no meio campo, quando o Zaratio foi se aproximando, no famoso cerca Lourenço, o Jamerson tava lá na arquibancada. O cara ganhou 400, 600, 1 milhão por mês e não joga como se fosse um prato de comida. Um abraço! Abraço, Dudu! Os donos da bola no ar, e hoje a gente tem a presença da Thaís Santos aqui com a gente, também tem o Breno Galante, que acompanhou de perto o vexame do Atlético. Vexame. E aqui também ao meu lado tem Thiago Fernandes e Thiago Valu. Eu queria falar a respeito desse jogo, eu acho que hoje a gente tem que falar bastante sobre esse jogo. O Atlético enfrentou a equipe do Curitiba, que a gente tem que respeitar como futebol, como esporte, a gente tem que respeitar a equipe do Curitiba. Mas, jogando em casa, o Atlético levar o primeiro perigo, e nem foi lá aquele perigão, ao gol da equipe do Curitiba, uma equipe que estava naquele momento na lanterna do Campeonato Brasileiro, acabou que com a vitória passou a equipe americana. Aos 35 do primeiro tempo, uma equipe que tem Paulinho, que tem Hulk, que tem Pavon no ataque, gerar esse primeiro desconforto aos 35 minutos do segundo tempo, gente, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. O Atlético fez uma partida péssima. E ao longo da semana, eu falei aqui por várias vezes, esse Atlético ainda não me passa confiança. Eu acho que agora vai ser difícil esse Atlético ter 50% da minha confiança até o final do Campeonato Brasileiro. Uma partida muito ruim, deprimente o que apresentou o Atlético dentro de campo. E eu ainda vou falar mais uma coisinha antes de chamar a reportagem. Porque eu já vi a torcida do Atlético fazer tanta coisa, mas tanta coisa dentro do estádio. E ultimamente eu tenho visto algo diferente. Aproveitando que a Thaís está aqui, na semana passada ela falou a respeito dessa torcida diferente do Atlético. O que eu vi ontem foi uma torcida de teatro. Uma grande torcida de teatro. Um enorme teatro. Nem falar que é parecido com a Europa eu vou falar. Porque eu já vi muito jogo na Europa muito mais inflamado do que eu vi ontem. Após o primeiro gol do Atlético, quando era normal a gente ver isso no Independência, no Mineirão, inúmeras oportunidades, quando o Atlético fazia o primeiro gol, eu via uma torcida inflamada ao decorrer do jogo, empurrando a equipe o tempo todo para cima, aproveitando aquele momento maior do futebol, que é o gol. E a torcida do Atlético, mesmo depois do gol, não conseguiu inflamar os jogadores dentro de campo. A derrota está na conta dos próprios jogadores, do treinador, que também pode ser questionado nesse momento. Mas que a torcida do Atlético, eu não sou sommelier de torcida não, tá? Longe de mim de ser sommelier de torcida. Mas a torcida do Atlético que tem ido à Arena MRV, essa torcida aí tem que voltar umas 5 casinhas para torcer igual já torceu. Vamos acompanhar a reportagem. Primeiro tropeço da nova casa. Derrota é sempre difícil, ainda mais pela sequência que a gente estava vindo. Frustrante pelo jogo, pela derrota. Perdemos 3 pontos importantíssimos dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, a força que a gente estava criando dentro de casa. No Caldeirão Alvinegro, o primeiro tempo foi bem morno. No ataque, um Galo fora de sintonia.
Já o Coritiba só chutou no gol pela primeira vez aos 34 minutos. Os donos da casa somente nos acréscimos e com pouquíssimo perigo. Já na segunda etapa foi outra história. Logo aos 13, Hulk abriu o placar, o primeiro dele na nova arena. O Coritiba devolveu na mesma moeda com Matheus Bianchi. Igor Gomes, cara a cara, desperdiçou. Slimani, já nos acréscimos, não perdeu a chance e virou a partida. Festa do Coxa e frustração alvinegra. Na saída, alguns titulares não quiseram gravar entrevista. Ao som das vaias, caiu a invencibilidade de 3 jogos na nova casa do Galo. Já o Coritiba voltou a vencer fora de casa depois de um período de 3 meses e deixou para trás a lanterna do Brasileirão. Eu acredito sempre, eu falei na minha preleção hoje para eles que uma vitória que hoje nos coloca na zona da confusão de novo, que é entre 20 e 30 pontos. Todos os times que estão na nossa frente também têm duelos difíceis, né? Agora a gente tem 2 jogos em casa, 2 finais para nós, né? Que também acho que vão direcionar muito o nosso caminho dentro do Campeonato Brasileiro. Mas graças a essa vitória aqui, a gente vai muito embalado para o próximo jogo em casa e com muito respeito tentar buscar a vitória que nos coloca com 23 pontos. Tem que ter um respeito pelo adversário. E esse respeito passa pelos nossos jogadores, nossa comissão técnica, nossa direção e nossa torcida. Que a torcida não entenda que isso aqui é que nós somos os melhores. Nós somos um bom time, mas não somos os melhores. Alô, alô, você ligado na tela da Band, meus amigos que estão sofrendo para pagar prestação de carro, moto, van ou caminhão, atenção. É um recado importante, porque na verdade é mais que uma prestação de serviço, porque quando você olha para o carnê, comprou um carro, tem a impressão que está pagando 2, juros abusivos, parcelas altas, atrasadas, o banco não dá sossego, ligação indesejada o tempo todo. Seu veículo está no processo de busca e apreensão, não devolve não. Fala com a gente que a gente te ajuda. A gente vai dar um basta nisso e vai virar esse jogo. Ligue agora para a Solução Consultoria. Não tem erro, o telefone está na tela. 2566-2701, 2566-2701 ou chama no WhatsApp, é o mesmo número. Fala com a gente que a gente vai fazer uma consulta para saber se tem juros abusivos embutidos no seu contrato. Se tem juros abusivos, sabe o que nós vamos fazer? Dá um basta nisso. Você pode receber até 80% do que pagou ou está pagando de forma indevida. Porque pode ser para um contrato que você já pagou. Entre em contato agora, que você pode receber até 80% de volta, reduzir o valor de prestação, quitar a parcela, quitar o seu financiamento. Chame agora 2566-2701, 2566-2701. Isso é pro HG, né? Parabéns, parabéns. Pro HG também, mas mais parabéns ainda pro Atlético, que conseguiu perder pro Lanterna do Campeonato Brasileiro. Era o Lanterna. Deixa eu apresentar o pessoal que tá comigo hoje. Breno Galante. Tá numa felicidade, chegou com um sorriso de orelha a orelha. Só que não. Taizinha, mais uma vez, prazer. Obrigada. Prazer, tranquilo. Valuzão. Opa. Valu, o final de semana do Valu foi leve, suave, tranquilaço. Ô, Breno, vamos lá, né? Temos que falar dessa derrota do Atlético, que assim, eu tô tratando como vergonhosa. Mas vergonhosa numa quantidade absurda. Como eu já falei no início do programa, se antes eu desconfiava desse time, que não me passava confiança, o jogo de ontem foi assim, ó, pra fechar. Ridícula a atuação do Atlético. Boa tarde, Brenão. Boa tarde, Elton, Thaís, Thiagos, né, e turma de casa. Olha só, na sexta-feira eu até cheguei a comentar isso, muita gente me criticou, mas eu acho que um clube como o Atlético, que está buscando um G4, é obrigação você ganhar do Lanterna dentro da sua casa. Não tem outro resultado. Então, foi péssimo, não só pelo resultado, mas pela atuação do time. Primeiro tempo, o time do Atlético não criou oportunidades para o goleiro Gabriel, do time do Coritiba. O Atlético fez uma marcação muito atrás, o que me deixou até surpreendido, que eu achei que o Atlético ia criar ali um desconforto até na saída de bola para o Coritiba. Sim. E não, o Coritiba jogou como quis, até questionei isso ao Filipão, que eles tiveram uma tranquilidade de lidar ali, e o Atlético não fez aquele abafo. E aí, nas redes sociais ontem, a torcida caindo de pau em cima do Filipão. Ele tem culpa? Ele tem culpa. Mas também os jogadores que ontem foram abaixo da crítica.
Paulinho, que é o rei da Arena MRV, ontem não foi bem. O Hulk, que tem todo o meu respeito e fez o primeiro gol dele na Arena, também não foi bem. O Arana não foi bem. Para mim, Pavão fez a pior partida dele com a camisa do Atlético ontem. Aí, mas belo cabelo, hein? O Filipão tinha que mudar o time. Mas ele olha para o banco, o Atlético não tem um velocista para ele colocar no banco. O elenco do Atlético ainda é desequilibrado. Não tem alguns jogadores que têm a característica de mudar o jogo. Ele coloca o Allan Kardec. O Atlético não deu um cruzamento para o Allan Kardec na área. Nenhum. Ele entra com o motivo de explorar a bola aérea e o Atlético não consegue. 1-0 estava ficando muito lucro para o Atlético. Aí o Curitiba empata. Aí eu já pensei, mesmo assim é lucro, porque o futebol do Atlético não tá bom. Aí você toma um gol, que é um gol que não pode tomar um time de primeira divisão que está lutando para uma vaga de Libertadores. O Jamerson passar pelo Zarate no meio de campo, passar pelo Saravia no meio de campo, que tinha acabado de entrar, né? Você levar um gol já nos acréscimos. Aí o bote errado do Fux, ele vai na linha de fundo, ele cruza. O Arana se preocupa com o cruzamento, não se preocupa com o marcador e o cara pula sozinho. Cara, tudo errado, né? Erros atrás de erros. Por isso que eu não posso culpar aqui hoje só o Filipão. Mas eu acho que um contexto, no geral, o time não foi bem, o Filipão tem sua parcela, mas os jogadores também têm. Ô Thaís, se vaca voar, chovia leite, né? Assim que a gente fala sempre lá, você que veio do interior também, você sabe que a gente fala assim, o se, né? Mas se o Atlético tivesse feito o dever de casa ontem, vencer, o dever de casa era vencer o Coritiba. Dever mais fácil ao decorrer do Campeonato Brasileiro, o Atlético não vai ter, viu? Dever de casa, agora vencer o Coritiba, dá um cheque ali, não vai ter, não vai ter. O Atlético estaria com 43 pontos na tabela de classificação. Thaís, qual que é o peso da derrota de ontem? Boa tarde. Boa tarde, Eltinho. Boa tarde para todo mundo, né? Para vocês, meninos, para todo mundo que nos acompanha. Olha, a gente está falando de um ano que foi catastrófico para o Atlético e o que salvou e o que salvaria, o que pode salvar essa classificação para a Copa Libertadores do próximo ano. O Atlético esteve tão próximo e pior, os resultados da rodada ajudaram, porque a galera lá de cima tropeçou. Então, assim, ficou uma situação interessante para o Atlético nessa rodada. E o Galo não consegue fazer a sua parte. Eu acho que o que é mais preocupante é o seguinte, você perde de virada para um time que é a lanterna da competição. Eu acompanhei essa fala do Breno na semana passada e eu concordei muito com tudo que ele falou quando ele disse que era obrigação do Atlético ganhar, porque uma equipe que é a lanterna da competição não é à toa, gente. Ninguém é a lanterna da competição por uma coincidência, por um mero acaso do destino. É fruto de incompetência, foi o que aconteceu com o Curitiba ao longo dessa temporada. Então você tem o Atlético com o elenco que tem, com os jogadores que tem, ok, né, que perdeu o Batalha e o Pedrinho, que foram grandes desfalques sim para essa partida e fizeram falta com certeza, mas aí a gente tem que pontuar um monte de coisas. E primeiro, qual que é essa situação? Principalmente a bronca é pela atuação do time, um time muito apático dentro de campo, foi o que a gente conseguiu ver. E o que mais me incomoda disso tudo, quando a gente faz essas críticas ao Filipão, a questão, o excesso de conservadorismo do Filipão. O Atlético não tem essa pegada. O Filipão, acho que se ele pudesse, ele jogava no 11-0-0, inventava um esquema da cabeça dele. Hoje o Galo vai jogar no 11-0-0, todo mundo lá atrás, vão fazer só uma linha defensiva, não passa nada aqui, nem vento. Não tem condição, não sei se é trauma que ele pegou do 7-1, eu não sei o que é isso não. Entendeu? E a questão, aí a gente vai entrar, Elton, numa questão mais profunda ainda, que é a questão da identidade do clube. O Atlético tinha um formato, uma estrutura de trabalho, que é um time ofensivo, veloz, os jogadores possuem essa característica, aí traz um treinador com uma característica totalmente oposta do que o clube tem aí para aproveitar, e pior, o treinador não consegue se adaptar a isso, porque o bom profissional é aquele que consegue se adaptar ao material de trabalho que ele tem. Então, quando isso não acontece, e eu achei que o Filipão fosse colocar a mão na consciência e conseguir fazer essa adaptação, mas infelizmente não é o que a gente está vendo aí. Thaís falou uma coisa muito importante sobre material de trabalho, é disso que eu tenho um recado aqui para vocês. Daqui a pouquinho eu vou movimentar o Thiago Valu e o Thiago Fernandes também. Você não quer esperar em fila de atendimento? Então preste atenção nesse recado que eu tenho agora para você. Da Egol, material de extrema qualidade, o atendimento prático, rápido e
personalizado. Você precisa de uma estampa, do orçamento do uniforme do seu time, então acesse egol.com.br. Escolha a sua estampa, visualize todos os detalhes e acabamento dos produtos da Egol. Olha a qualidade, gente. Insira o cupom ESHOW e faça seu orçamento. Não quer comprar no site? Ok, monte sua estampa ou faça só o orçamento e solicite negociação com o time comercial da Egol. Fechando seu pedido com o vendedor, você ganha desconto e um bandeirão de brinde, bandeirão maravilhoso. A gente tem um aqui dos Donos da Bola, que é um charme. É muito fácil, 24 horas por dia e você não pega fila optando pela compra direto no site. Você ganha mais um brinde. É um brinde maravilhoso, que é claro que a gente tem também, né? Uma bolsa, um mascotinho ou uma camisa exclusiva. E você pode ganhar até o frete comprando direto no site. Fique tranquilo, após a compra você receberá contato do time comercial da Egol para dar sequência na personalização dos tamanhos, nomes, números e finalização da arte do seu uniforme. E a Egol acaba de lançar uma baita promoção. Camisa a partir de R$ 32,00 e short a partir de R$ 28,00. O conjunto sai a R$ 58,00. Galera, corre, pois é por tempo limitado. Acesse aí, ó, egolsports.com.br e sinta total diferença, porque a Egol é show! Então, Thiago Fernandes, que esteve lá na Arena mais uma vez. Thiago, o que você viu de perto que te mais assustou? Principalmente se a gente puxar o primeiro tempo ridículo que o Atlético teve e que teve uma sequência no segundo tempo, principalmente nessa segunda parte. Aquele time que a gente esperava com mais intensidade, que você chegou a destacar aqui, você falou assim, Elton, o Atlético teve bons momentos na competição. Nos jogos recentes, você destacou o jogo contra o Santos, em um determinado momento, o jogo de forma completa contra o Botafogo. Não, mas eu tô chamando dos jogos da Arena. O jogo contra o Botafogo, que teve uma consistência, determinados momentos durante o jogo contra o Cuiabá. Por que nós não vimos nada no jogo de ontem? Boa tarde. Eu acho natural o Atlético oscilar. O jogo de ontem foi muito ruim mesmo. Foi um time completamente apático dentro de campo, um Atlético que não conseguiu criar no primeiro tempo. Até achei seguro defensivamente no primeiro tempo, mas no segundo não foi, tanto é que sofreu 2 gols. Mas um time que foi até seguro, de certa forma, no primeiro tempo e que foi muito mal no segundo tempo do ponto de vista defensivo. Então, em relação à criação de jogadas... Só te quebrando, o seguro que você fala é na questão defensiva, mas não te preocupou o fato de não criar? Então, eu falei isso recentemente ao time e eu acho mesmo. O time do Filipão, ele não vai criar. O Atlético não vai criar o que a gente imaginava ou via, por exemplo, o Cudê. São opostos, cara. São completamente antagônicos. Mas eu não quero nem voltar nessa história do Cudê. O que me preocupa é o fato de o time não cito o Cudê, é por critério de comparação. Não, mas eu poderia citar o Sampaoli, eu poderia citar o Cuca, eu poderia citar até o Tuco. Cara, eu posso citar o Jair Pereira. O Atlético não cria. Mas eu digo de times que criavam, recentes, e que o torcedor viu. Isso virou alguma tônica do Atlético. O Atlético tem nos últimos anos, ou teve nos últimos anos, times que criavam muito. O time do Filipão não vai fazer isso. Ele vai se defender e jogar por 1 ou 2 bolas no jogo. Não é que eu goste. É o Filipão, é a cara dele, cara. Ele é assim tem 30 anos. Ele foi assim no Grêmio de 95, ele foi assim no Palmeiras de 99, ele foi assim na seleção brasileira, que foi campeão mundial em 2002. É a cara do Filipão. Eu até acho que o jogo de ontem foi muito ruim, de todos os pontos de vista. Porque se a gente pega os 90 minutos, o Atlético esteve em alguns momentos vulnerável defensivamente e não criou. Então foi tudo o oposto do que faz o Filipão. O time não conseguiu criar criou uma jogada, mas foi extremamente vulnerável defensivamente, especialmente no segundo tempo. O Atlético não pode ser vulnerável dessa forma. Se é o que o Luiz Felipe Scolari preza, não pode deixar que o time seja vulnerável. O Atlético nos últimos 10 jogos, incluindo o de ontem, são 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Eu não acho que o trabalho num todo é ruim. É que quando a gente vê o Atlético perder pro lanterna do Campeonato Brasileiro, a gente para e fala, poxa, era um jogo jogando em casa contra o lanterna do Brasileirão. Um time que, tudo bem, venceu um clássico contra o Atlético Paranaense na rodada passada, mas que não vinha apresentando um bom futebol
Então a minha expectativa nesse momento era de uma vitória. E por isso eu tratei o Atlético como favoritaço. Na semana passada a gente tratou o Atlético como favoritaço. Cara, o fato de ser favorito não significa que vá vencer o jogo. O Atlético tinha que vencer esse jogo. Era obrigação do Atlético vencê-lo. Porque o time busca uma classificação para a Libertadores. O time sonha em ficar entre os 4 primeiros colocados. Uma vitória ontem era obrigação, mas não jogou nada. E aí é um erro do Filipão também. Então, sobre o Filipão, o Valu, semana passada o Thiago trouxe uma informação aqui que o Filipão deva permanecer no Atlético para a próxima temporada. Qual o peso da derrota de ontem no trabalho do Filipão para a próxima temporada? Boa tarde, Valuzão. Boa tarde para você, Breno, Thaís, Thiago, telespectadores. Para a diretoria do Atlético, eu suspeito que caso o objetivo mínimo de pré-Libertadores ou Libertadores seja alcançado, nenhum. É uma diretoria que, na minha opinião, perdeu as convicções com relação ao time que tem e, por conta dos resultados, vai trabalhar apenas em cima do resultado. Então, se ao final da 38ª rodada o Atlético estiver na pré-Libertadores ou na Libertadores, eu acho que o trabalho do Luiz Felipe Scolari vai ser muito bem avaliado, independente das intercorrências que tenham acontecido durante esse caminho. Com relação ao jogo de ontem, eu vou discordar do Breno quando ele diz a respeito de... Claro que os jogadores têm a responsabilidade, mas eu falei lá atrás, 16 de junho, quando o Luiz Felipe Scolari foi anunciado, que o torcedor do Atlético não precisava de esperar grandes soluções a respeito da parte criativa ofensiva do Atlético. E é exatamente o que tem acontecido. Mesmo nos bons resultados, o Atlético vai criar porque o Atlético tem Hulk, o Atlético tem Paulinho, o Atlético tem Zarate, o Atlético voltou a ter Arana, então voltou a ter um jogador que não teve ontem, mas que tem ajudado muito, na minha opinião. Fez uma falta absurda a ausência do Bataglia ontem no jogo contra a equipe do Coritiba, mas ideias, soluções, o Atlético cria e vence jogos, na minha opinião, por conta das individualidades. A gente pega os 3 primeiros jogos, por exemplo, do Atlético na Arena, o Paulinho sobrou, mesmo contra o Cuiabá, onde eu disse que, na minha opinião, tinha sido a pior atuação do Atlético jogando em sua casa, mas ele, Paulinho, havia sobressaído. Agora, num dia em que o Hulk não consegue sobressair, o Paulinho, o Zarate até foi o responsável por dar um grande passe para o Mariano, e o Hulk, especialmente o Hulk, ele não é um cara que desperdiça muitas oportunidades. Ele teve uma grande oportunidade e fez o gol. Então, acho que o Luiz Felipe Scolari, quando ele diz que somos um time que vai brigar, que ninguém se iluda, ele está quebrando o próprio discurso, porque não foi isso que ele disse para o torcedor atleticano. Ele falou que o Atlético tinha um grande time, uma grande equipe e estava pronto para brigar na parte de cima da tabela. E ontem, com a rodada, o Atlético perdeu uma grande oportunidade de ficar a 3 pontos do vice-líder. Verdade. Só um detalhe em cima dessa informação que o Thiago trouxe semana passada, que eu acompanhei aqui. O Filipão, ele tem a torcida quer, a diretoria quer que ele permaneça pro ano que vem. Mas futebol, cara, a gente sabe, é momento. Né? A verdade não dura 24 horas do futebol, essa frase ela é bem batida, né? Se o Filipão continuar demonstrando futebol que demonstrou ontem, no final do ano, ele não vai continuar. Porque nem vai conseguir classificar. Vai conseguir classificar para a Libertadores. Então eu acho assim, hoje existe um condicionante para o Filipão. Se ele classificar para o G4, para mim, a diretoria não pensa 2 vezes, vou manter ele. Até porque, para ele chegar no G4, ele tem que ter um aproveitamento fantástico. Se ele chegar no G6, isso é minha opinião, eu acho que ainda vão sentar com ele, vão entender como é que vai ser o planejamento para agora. Se não classificar para a Libertadores, eu acho que dificilmente isso que eles falaram para o Thiago semana passada se mantém para o final do ano. O Atlético não está na Libertadores, o Filipão permaneceu. O Breno, só uma coisa importante, existe multa no contrato do Filipão, né? E... É alto, Thiago? Não é, acho que são 2 salários. E ela permanece em caso... na virada do ano. Essa multa segue valendo no contrato dele na virada do ano. Eu tinha visto alguém falando sobre não existir multa a partir de 2024, mas não procede não, ela permanece. Então, a multa será a mesma na próxima temporada. Mas já não é tão grande quanto a do Cudê. Não. E a questão, mas a questão acho que nem é essa. É que, cara, hoje existe uma confiança no trabalho do Filipão, internamente. Porque eles entendem que o Atlético tem feito um bom trabalho. Eu também entendo isso. Eu trouxe os números aqui, eu acho que são bons. E eu estou tratando de resultado mesmo. É 67% de aproveitamento nos últimos 10 jogos. Não é o time, e aí falo de verdade, não é o time que talvez o torcedor do Galo goste de ver. O torcedor do Galo gosta do Sampaoli, gosta do Cuca, gosta do Cudê. Eu falo o jeito de jogar, tá? Não estou falando da pessoa em si. Eles gostam desta forma de jogar.
Cara, eu, Thiago, aprecio todo tipo de futebol. Todo e qualquer tipo de futebol. Se o cara quer jogar defensivamente e faz isso bem, eu gosto de ver. Se o cara quer jogar ofensivamente e faz isso bem, eu também gosto de ver. Eu gosto de ver o Diniz jogar, que joga ofensivamente. Eu gosto de ver os times do Filipão. Gostava e gosto ainda de ver esse Atlético jogar, que pra mim se defende bem. Então, assim, acho que cada um Thiago, joga mas não dá pra normalizar um time que tem Hulk, Paulinho, Zarate e Arana. Sabe, isso. Peraí, mas não dá, depender apenas aí eu pego que a da Thaís situação falou. individual desse... O Atlético... Eu acho que seja só situação não, individual. Ele tem que se adaptar. Por que Ele tem que se adaptar nisso, cara. Mas Por que então que ontem não tiveram um plano que ele se tem pra adequar? trabalhar. Mas ele se adequou ao time. Não. O time joga o futebol que ele acha que é o interessante. Cara, mas é Ontem, você. defensivamente, é o futebol Eu que acho ele que não, acha então. que é Ontem eu acho que falhou, mas assim, eu não vou conseguir superar o do Atlético 100% de aproveitamento. Em todos os jogos o time vai Ninguém tá seguir falando muito disso, bem. a gente está falando de defensivamente. soluções. Vai ter problema. A gente está falando de soluções O para meu vazar ponto é, a defesa que tomou 54 gols no Campeonato Brasileiro. Ofensivamente, o time se adaptou ao jeito dele de jogar. Thiago, vem cá. E vice-versa. Peraí. Tá. Eu de verdade que eu não consigo normalizar o fato do Atlético ter tanto material humano bom, tamanha qualidade, e o Filipão não conseguir amarrar e vencer um jogo contra a equipe do Curitiba. Porque é o individual, É sempre a sempre partir do isso. individual. Então, mas aí ele tá jogando a própria sorte. Vai, Thiago, o jogo de ontem mostra isso. Mas os anteriores não mostram isso. Mas a gente vê tabela, o Paulinho arrebentou a gente vê a movimentação dos caras. Parece que os caras jogam simplesmente, vai. Define aí, Paulinho. É assim. E pra mim é assim. Não, mas não é assim. A Thaís colocou muito bem. Quando você tem um material humano, quando você tem qualidade e você tem as suas premissas, você tem que pegar e falar assim, pô, agora eu tenho que fazer diferente. Com esse elenco que eu tenho aqui, eu tenho que buscar possibilidades. Eu não posso simplesmente pegar e falar assim, não, eu jogo desse jeito, é assim, e eu não posso passar pra cá, eu não posso vir pra cá, eu não posso fazer ser incisivo aqui. Não, eu tenho que jogar, continuar no quadradinho. Aqui. Aqui. E outra coisa. E aí, não rende! O Atlético não rendeu contra o Curitiba. Mas tem um técnico no Brasil. O Atlético deu um time. vexame. O Atlético deu um vexame. A gente tem que entender que o que aconteceu ontem, se acontecer no próximo jogo, tinha que dar ela malicuia. Cara, mas a gente tem que entender que só tem um técnico no Brasil que faz isso que vocês estão pedindo, que é o Tite. Ele não está nem empregado ainda. Ele deve ficar empregado hoje, entre hoje e amanhã. O Ramon Dias do mais Vasco ninguém, chegou há pouco mais tempo. Ninguém O Vasco faz isso. o Vasco mais já tem ninguém faz isso. criatividade. Mais O Ramon ninguém Dias. faz isso. Mais ninguém se adequa ao elenco. Os caras chegam e perdem 1000 jogadores. Os caras chegam. Muito bem. Olha só, o Abel não conseguiu se adequar ao elenco dele para jogar os 2 jogos mais importantes do ano, que era a semifinal da Libertadores. Ele insistiu num cara que é lateral direito, jogando como ponta direita. E ele tinha opção. E ele tinha opção no banco. Claro que dá, tem treinadores que não se adequam. Os caras não se adequam. Eu não estou dizendo que. O Filipão é um perdedor, cara? Não, ninguém tá falando que o Filipão é falou que o Abel é um perdedor. perdedor nos últimos anos. Não, não você isso. respeita a história do cara, mas... Os caras não dá, e não dá mesmo, pra exigir uma coisa que nenhum técnico do Brasil te entrega. O Sampaoli não te entrega isso, o Cudê não te entrega isso, o Abel não te entrega isso, o Zé Ricardo não te entrega isso. Peraí. Eu vou te falar um que entrega. Dorival Júnior entregou no Flamengo e entregou no São Paulo. É verdade. Se adequou àquilo que Ele tem o tinha. estilo dele de jogar. Se adequou aos jogadores que tinha. Mas ele pegou tem o estilo, e fez. ele mantém. E fez. Você não vai ver o Dorival defendendo e mudando o time. Não, mas ele chegou. Hoje, o Dorival chegou no Flamengo, o time do Flamengo já estava montado. Chegou no São Paulo, a mesma coisa. Então você vai falar pra mim que ele não teve que se adequar. Quem que o Dorival pediu quando ele chegou? No São Paulo? Porque no Flamengo você não precisa pedir ninguém, Thaís. Se eu chegar no Flamengo e pedir um jogador, pra mim, cara, é uma paixão. O treinador que chega lá e fala assim, não, eu preciso de um ponta, Você não precisa pedir ninguém. Sabe quem faz isso? O Sampaoli. Ele chegou lá e pediu 1000 jogadores que não deu certo. O Dorival chegou no Flamengo, ele não precisava pedir ninguém, porque pra mim não precisava. No São Paulo ele chegou e pediu um ponta, ele pediu volante, ele pediu meia, pediu todo mundo. Deu certo, cara. E é normal ele pedir. Tá, a gente vai continuar essa discussão, o trem tá quente, eu ainda tenho que discutir algumas coisinhas ainda com o Breno e com a Thaís aqui, porque o bicho tá pegando. As cores são a expressão da vida e na Planalto Tintas você tem mais de 2000 cores te esperando, além de contar com a garantia Coral. Se você não gostar do resultado,
A Planalto Tintas troca a tinta para você. Confie na maior revendedora de tintas Coral de Minas Gerais, com mais de 80 lojas em todo o estado. Consulte no site a loja mais perto de você e faça uma visita. A equipe da Planalto Tintas está pronta para te auxiliar a encontrar a cor perfeita para você. Transforme o seu espaço com as cores que só a Planalto Tintas tem. Porque certeza mesmo, só com a Planalto Tintas, só com a Coral e, é lógico, com a Planalto Tintas. Vamos dar sequência? Ô, Andrezão, só antes da gente passar para falar do Cruzeiro, eu queria perguntar sobre energia. Energia é uma coisa muito importante no futebol. Preocupa não, tá, gente? Eu não vou falar de nenhuma empresa. Eu vou falar de energia que vem das arquibancadas. E eu quero pedir o Breno, quero pedir a Thaís mais uma vez, e o Thiago, que estiveram lá no estádio ontem, só para dar uma pitada sobre energia que vem das arquibancadas. Se eles estão notando algo diferente. Ou se é a mesma coisa, se é a mesma energia de quando sentaram. O Thiago estava trabalhando já na época do Independência, quando o Atlético passou a jogar lá no Independência. Não, Jacaré também. Trabalhar. É, sim, trabalhar. Não, Trabalhou também? Porque você está muito tempo. Não parece, mas... Você está há muito tempo no mercado. Não parecia, o Breno mas era também. trabalho. E a Thaís, com certeza, ela também pegou um período ali do Independência. Breno, eu quero começar com você. Tá muita gente falando, e eu não quero de novo falar a frase, eu não quero ser sommelier de torcida, mas, que cara, eu tô velho, tem barba branca aqui. Eu já tenho 20 anos de janela do jornalismo esportivo. Eu tenho 10, pô. Tem 20. Eu tenho 20 anos de jornalismo esportivo. E eu, de verdade, eu nunca tinha visto, eu tô dando um testemunho pra vocês, tá, gente? Eu nunca tinha visto o Atlético fazer um gol, e num curto espaço de tempo, curtíssimo espaço de tempo, a torcida do Atlético já estava sentada. Que normalmente é assim, eu sendo sommelier de torcedor, hein? Faz o gol, faz 1-0, você fica ali eufórico, cumprimenta o fulano, abraça o Beltrano, abraça aquele que você nunca viu, faz a festa toda, e depois tá 1-0, aí você deitou, cara. Aí é aqui, ó, só no gingado e no grito, A torcida do Atlético fez o e ó, fez igual o Chaves. Tava todo mundo ali no movimento do Chaves. Todo mundo paradinho. E o celular? Ah, não, tinha isso também, tá? Isso tinha. Aqui, ó. Paradinho não. Ou então aqui, ó, sentadinho aqui, ó. Arena. Partiu. Hashtag Arena. Aliás, ontem... Gente, aí agora eu quero mais testemunhos de quem estava lá. Breno, por favor, eu errei aqui? Cara, esse é um assunto que tem... Mas eu errei? Não. Então tá bom. É um assunto que, inclusive, o Atlético, dentro do Atlético, se discute muito, essa questão do perfil da torcida que tem ido ao estádio e como ela tem ajudado o Atlético. Ontem, realmente, em alguns momentos, mais uma vez, a gente percebeu que a torcida estava meio atônica ali, assistindo o jogo de uma maneira passiva, o Atlético precisando. Porque o Atlético tem uma história em que a torcida do Atlético ela tem muito peso dentro de casa. Ela empurra esse time. O Atlético teve tantos times ruins que tiveram bons resultados por conta dessa força da torcida de empurrar. E ontem, realmente, de novo, a gente percebeu que faltou um pouco isso. Claro que a torcida, em vários setores, se manifestou, teve ali a sua participação, mas não foi o estádio no geral. A punição que foi dada à Galocura pesou? Claro que pesou. A Galocura não poder ir para o estádio com os seus instrumentos, com as suas faixas e toda aquela coisa que ela usa. Ela mudou. Ela mudou da Galocura no setor exato, superior? Trocou, ela foi para o setor superior e ela não pôde fazer o que ela ia fazer para poder tentar melhorar esse aspecto. Por quê? A mudança da Galocura era visando isso que nós estamos falando aqui. Melhorar essa questão da interação do torcedor no estádio. E por conta da punição isso atrapalhou. Então, Elton, eu ainda fico com a expectativa de que na próxima partida, e aí nós estamos falando de um clássico contra o Cruzeiro na Arena, que essa atitude da Galocura lá possa realmente reverberar de uma maneira positiva. Porque ontem eu acho que não dá pra gente tirar como parâmetro que essa situação que o Atlético fez foi válida ou não.
Tiagão, queria seu testemunho. Mais uma vez, eu lembro que você estava ontem no estádio mais uma vez. Eu fui trabalhar ontem, Eltinho, e assim, sendo muito sincero, tem 2 pontos aí. Eu concordo contigo. O perfil é completamente diferente do que a gente via do torcedor anterior. O torcedor anteriormente, ele, cara, pulava, gritava, cantava músicas. E ontem, cara, sinceramente, um grande silêncio no estádio. Raríssimos os lugares em que os torcedores estavam cantando, vibrando, se divertindo, empurrando o time. Mas eu entendo o cara que não quer fazer isso também. E, assim, eu não quero ser sommelier. Eu não quero ser chato com esse cara e cobrar-lo de fazer isso, sabe? Se você não quer fazer, não faça. Só que eu acho que você tem outras formas de assistir, já que você não quer empurrar o torcedor. E aí é só uma opinião pessoal. Não é uma cobrança ao cara que não quer cantar, não é uma cobrança ao cara que vai ao estádio e prefere sentar, assistir, mexendo no celular. Pode sentar, ele faz o problema o que ele quiser, ficar exatamente. Mudo. Agora, eu acho que, velho, se você vai ao estádio, você tem uma possibilidade de ir, é legal que você cante. É legal, não precisa nem ficar em pé. Pode sentar lá e cantar, bate palma cantando, ajuda a empurrar o time. A gente viu por muitos anos os torcedores fazerem isso. Seja no Atlético, seja no Cruzeiro, seja no América, seja em qualquer time que fosse. Assim, a Arena, pra mim, hoje, ela ainda não conseguiu levar o público que ia aos estádios anteriormente pra Arena. E aí acho que é talvez um erro da diretoria, talvez um erro dos torcedores, mas enfim, é uma forma que hoje eu não fico 100% agradado com o que acontece lá. Thaís, o Breno falou que isso incomoda até internamente, o Thiago falou que ainda aguarda que a torcida, vou usar, raiz do Atlético, tenha oportunidade de ir ao estádio. Tá te preocupando mais ainda que na semana passada, quando você deu aquela declaração assustada com o que você viu na Arena? Ô Elton, vamos lá. Primeiro, assim, eu falei isso na semana passada e deu uma repercussão, boa parte da torcida do Atlético veio me xingar, né, aquela coisa. Mas, gente, não vem com esse negócio de Maria e franga, não. Quer conversar, apresenta um argumento, aí eu vou conseguir responder. Agora, essa discussãozinha aí não vai rolar comigo, não. E aí, para essas pessoas, eu tenho que dizer o seguinte, se vocês não estão preocupadas com a tradição histórica e riquíssima do clube de vocês, eu tô. Isso para mim é uma questão de tradição. Se a gente estivesse falando de uma torcida pequena que não tem hábito de cantar e empurrar o time, isso aqui não seria novidade, gente. Isso aqui não seria pauta. A gente só cobra, exatamente, a gente só cobra de quem a gente sabe que tem mais para render. Eu não vou cobrar de um jogador que não vai apresentar nada, eu vou cobrar de repente do Hulk, porque eu sei do potencial dele. Então, assim, essa questão de torcida, a gente tem que bater nessa tecla, porque eu acho que é uma tradição do Atlético sendo quebrada. Isso é preocupante pra mim. Ah, Thaís, mas é só o início. A torcida do Galo tá admirada com a Arena MRV. Eu não acho que é isso. Eu acho que é mudança de público. Ah, mas o time também não ajuda, o time não tá bem. Ah, não, o time bom mesmo era na Série B, que era Bilu da Massa, Thiago Feltri, o Galo era feio, o time que jogava contra o Galo era mais feio ainda, a Série B, o time na zona de rebaixamento, isso aí que era bom, né? E a torcida não parava de cantar, recorde de público naquele ano, né? Então isso aí também não é desculpa. Existe uma mudança de perfil, ninguém é obrigado a cantar, a ficar se esgoelando, a ficar suando, descendo suor, ninguém é obrigado a ficar fazendo isso, não. O que eu falei na semana passada, pegaram só um recorte da minha fala e vou repetir. O Galo é o time do povo, lá tem que ter lugar para todo mundo. O povo tá ficando de fora, entendeu? Se você não tá preocupado com gente que não tem R$200 para dar no ingresso e não tá podendo ir apoiar o time, eu tô preocupada com essas pessoas. E isso, inclusive, para fazer justiça, estivemos hoje de manhã lá na Arena MRV, num café com alguns dirigentes do Atlético. Essa é uma preocupação que a diretoria do Atlético, como o Breno já disse aqui, já estão cientes, já sabem. E conversando com o presidente Sérgio Coelho, eu perguntei para ele hoje, eu falei, presidente, vocês estão pensando em alguma coisa para incluir essas pessoas, para trabalhar com ingressos mais acessíveis para essas pessoas? Ele falou, sim, nós já estamos estudando essas possibilidades. E aí entram diversas coisas. A gente tem que fazer isso de modo que o sócio torcedor não se sinta prejudicado, né, para trabalhar para a galera que de repente não tem condição de pagar um sócio mais um ingresso. Então, assim, isso está sendo visto pela diretoria e para mim é um excelente ponto. Essa questão já está sendo estudada.
Agora, pro torcedor do Atlético, gente, é triste mesmo. E assim, ninguém tem obrigação de ir lá, ficar cantando, dançando, pulando, empurrando o time. Só que eu tô falando de história. E não dá pro Atlético ficar jogando num campo neutro. Exatamente, tá? Isso falou muito bem. Agora deixa eu dar mais um recadinho aqui. Outubro ou nada, a CNR aposta que preço igual você nunca viu. E o homem dos preços baixos tá aqui comigo mais uma vez, Gerão. Satisfação? Isso é aumenta e bota. Tá igual a gente. torcida, senão que você faz. Não, é um... sobe. Vai, enche a loja. Imagina como eu seria numa arquibancada de estádio. Se senhora. no jingle aqui eu já danço. Lá dá pra você ficar doido, né? Doidão. Tudo maluco. Vamos lá, boa tarde. para as ofertas? Bancada, claro, boa tarde, estamos assistindo. Esse recado é para você que está na sua casa, está pensando em construir ou reformar, precisando fazer um pequeno reparo, troca aquele acessório para uma lixeirinha nova, né? Quem sabe na cozinha, no seu banheiro, né? É isso aí, gente. A CNR aposta que preço igual você nunca viu. Outubro ou nada CNR. E se você ainda não nos conhece, a turma está nos assistindo, entendeu? Clica aqui no WhatsApp, no Televendas, venha nos conhecer, nos conceda esse privilégio, surpreenda-se com as peças que nós vamos anunciar aqui agora. Maravilhosas. E as que estão lá à disposição na loja, né? Sempre muito boas. Aqui tem 3 dicas. 3. Para semana, inclusive no feriado a gente está aberto, hein, gente? É importante, Aí, é 12, tá pertinho lá. Tá pertinho, vamos embora. Olha lá, ó, primeiro, como eu falei, ó, a lixeirinha nova da sua casa, ó, lixeira Mundiarte, inox escovado, uma lixeirinha de 5 litros, de R$ 90,00 por apenas R$ 62,90. Esta oferta à vista uma vez no cartão. Muito bom, hein? Preço bom, hein? Ele, uma lixeirinha dessa você vai colocar no seu banheiro, na sua cozinha, colocar na casa, facilita a vida, toda. E é bonita. É bonita, também. com Cadê certeza. a segunda oferta? A segunda, né, o tempo está mudando, a chuva está chegando, telha Precom Plan VC, né, R$ 2,42 por R$ 88 nas cores cerâmica, marfim ou concreto, de R$ 124,00 por apenas R$ 92,90. Este preço em 10 vezes no cartão. Tá certo mesmo? Errou na digitação, não? Tá certinho? Certíssimo. Não, tá bom, hein? Claro que tá bom. Tá alto, tá alto. Goteira bom, só coisa quem boa. quiser, gente. Opa, mais um, ó. Para fechar, o porcelanato em César Mármore Calacata Cetim. Ele é 60 por 1,20, é o tamanho do produto extra, né? De R$ 94,00 por apenas R$ 75,90 em 10 vezes no cartão. Perfeitinho, que coisa boa, hein? Ó, então não se esqueça, é outubro ou nada na CNR. CNR da Reforma Construção, BH, Nova Lima, Contagem, Betim e Varginha. Muito obrigado, meu querido. Cadê? Falar a musiquinha, ó. CNR da Reforma Loja achei a tarde inteira hoje, gente, graças a Deus. Um abraço, valeu. 3 tchau. minutinhos e 20 segundos e eu tô de volta pra gente falar de uma rodada danada. Quase danadona pro Cruzeiro. Ficou uns coisinhas meio ruins aí, viu, gente? Vem com a gente. Oi! E break nos donos da bola de hoje, grande rapaziada, fala comigo, galera. Muitos comentários, nossa, o Bandzap tá bombando hoje, né? Derrota do Galo para o Curitiba, a rodada foi ruim para todo mundo. O Cruzeiro nem jogou, a rodada já foi ruim pro Cruzeiro. A rodada foi ruim pro Galo, que perdeu em casa pro Curitiba. A rodada foi ruim pro América, que tomou uma virada inacreditável. Inacreditável não, né? Diante dos últimos jogos do América aí, não foi nada inacreditável, mas, né? E eu vou ler alguns comentáriozinhos, porque muita gente falando muita coisa aqui. Primeiro sobre o desempenho do Galo dentro de campo. Muita gente falando sobre o Everson aqui, viu alguns comentários. O Felipe Marques falou que o problema do Galo é o goleiro Everson, é uma farsa, só tem máscara. Se posiciona mal, fica igual um louco correndo atrás da bola e não pega nada. Terrível um goleiro que só tem máscara, falou o nosso querido Felipe Marques aqui. O Mauro Júnior falou assim, o Galo não passa um ano sem vexame no Brasileiro. Até no ano que foi campeão não conseguiu vencer a Chapecoense rebaixada naquela ocasião. Um abraço. Nosso querido Botelho sempre está participando, um grande abraço. Falou que, além da vergonha de perder em casa para o Lanterna, o Atlético ainda passa um carão de um gramado pior que o do Mineirão, em um estádio novinho em folha. Que fase. Nosso querido Botelho também está bravo aqui com a situação. O gramado também foi uma situação à parte que vale, né, ser mencionada ali, porque tinha alguns buracos, alguns buracos foram tapados e alguns probleminhas ali. O Rafael Carvalho falou assim,
Mensagem que eu tenho para o Atlético é perguntar se estão de férias. Sem disputar nada, o time fica acomodado. Tem muita gente falando sobre essa questão de acomodação também, né? Enxergando isso como um problema muito grande no elenco do Atlético. E não é de hoje, né, que os torcedores falam sobre isso. O elenco do ano passado também tinha muito disso. Os torcedores cobravam, falavam que era um time que se sentia acomodado. E é uma palavra que é recorrente nos protestos do torcedor do Galo. O Everton do bairro Guarani falou assim: do que adianta a torcida ir lá gritar o tempo todo se o time não dá um chute no gol? Como que é que a torcida empurra, sendo que o time não tem intensidade, é preguiçoso e perdido dentro e fora de campo? Fora Felipão aposentado. O Everton aqui, né, soltou a boca no balão aqui, tá bravo com a situação e defendendo a torcida, achando que o time tem que ajudar para o torcedor empurrar. É um grande debate, né? Nossa enquete está com 66% para que a culpa é do torcedor, e depois eu trago mais comentários. Fechou, rapaziada? Vamos voltar pro TV. Ô, gente, eu precisei voltar para falar sobre a oferta relâmpago de pneus de caminhonete e SUV da Gominha Pneus. 7 lojas, a próxima aqui na Pedro II, em breve será inaugurada. Só na Gominha que você vai ter isso aqui, pneu liso e borrachudo para caminhonetes. Você que é apaixonado pelo modelo LTX Force, chegou seu momento. Atenção, pneu liso para Hilux, L200, Ranger, por apenas R$ 1.089,90, tá na tela aí, ó. Pneu borrachudo, por exemplo, para Hilux, SW4, L200, Ranger. Sabe quanto é que está esse pneu borrachudo aí? R$ 1.219 no Pix. E esse borrachudo para Toro? Olha o preço disso, gente. R$ 1.359,90 no Pix. São preços impressionantes, são preços imbatíveis. Só nós que temos, e temos relatos de clientes que rodaram até 120 mil quilômetros com esse pneu. Segurança, garantia da marca. Você não vai ficar usando xing-ling, não. Vem para Gominha Pneus, vem para Michelin. Agora a oferta para o pessoal do SUV, atenção. Você tem Jeep Compass? Eu tenho pneus para Compass por R$ 845 no Pix. É isso mesmo, Primace 4, melhor pneu segundo em metro, com preço imbatível, tá na tela, R$ 845 para o seu Compass. Gominha Pneus, lembrando que as promoções não param, tá? E eu preciso dizer para você que a Gominha Pneus divide os seus pneus em até 12 vezes. Fale conosco, venha para qualquer uma das unidades da Gominha Pneus e rode de Michelin e BF Goodrich. Olá, a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, ela só termina com o jogo do Cruzeiro. Mas o que rolou até aqui, o jogo do Cruzeiro vai ser no dia 14 contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. Mas o que aconteceu até aqui, ó, não ajudaram o Cruzeiro não. O Cruzeiro está apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. O Andrezão, dá para colocar a tabela aí pra gente, só pra gente ter uma ideia de como que tá a situação? Valu, comenta essa rodada pra gente aí, como que você aumentou um pouco mais sua preocupação, né? Principalmente o nível do jogo contra o Cuiabá, a pressão que o Cruzeiro vai entrar para esse jogo. Valu? Ô Elton, por incrível que pareça, a minha preocupação ela se mantém do mesmo nível desde o início do campeonato. E isso iria acontecer, essa diminuição dos pontos, uma vez que o Cruzeiro não consegue vencer muitos jogos. O Cruzeiro tem uma dificuldade extrema, até aqui no segundo turno apenas uma vitória, enfim. E a verdade, muita gente se apega àquele início do Cruzeiro, do campeonato, quando o Cruzeiro somou 12 pontos em 18, só que eu entendo que este início não é mais o que sustenta o Cruzeiro ainda, mas sim a demora dos adversários que estavam na parte de baixo, atrás do Cruzeiro, em começarem a fazer os seus resultados. E a gente tem visto, com exceção do América, que a gente vai falar daqui a pouco mais pra frente também, o Coritiba se mexendo, ganhando o segundo jogo seguido, o Santos ganhando 3 seguidas, ganhando do Palmeiras, que não vencia há 4 jogos, e o Cruzeiro vendo essa distância chegar no nível mínimo, né? 3 pontos, isso aumenta para os jogadores, comissão técnica, porque por mais que o discurso interno para a imprensa possa ser outro, mas eu tenho certeza que todos, pelo menos do departamento de futebol, é o que se espera,
acompanharam bem esse final de semana e era muito difícil não acontecer, porque confrontos diretos, né, Elton? Aconteceu ali o Bahia contra o Goiás. É muita entrega, né, Thiago? Aliás, entrega essa que, na minha opinião, tem faltado ao Cruzeiro igualar exatamente o nível de entrega do Coritiba ontem contra o Atlético, das equipes que têm lutado, do Santos contra o Palmeiras e do próprio jogo contra o Goiás, o confronto do Goiás e o Bahia, que faltaram algumas coisas assim, não saem 10 gols à toa em um jogo, mas a entrega tem sido muito intensa dessas equipes. Ô, Gutão, tem como me colocar na tela aqui, só para eu mostrar para o Thiago aqui, essa pontuação do Cruzeiro aqui, e chamar a atenção para o número de vitórias, Thiago. Tem uma coisa que bate essa preocupação nesse sentido. O número de vitórias é sempre um critério muito bem avaliado, né? Um critério de desempate. O Cruzeiro tem o mesmo número de vitórias que o Vasco e que o Bahia. O Cruzeiro ainda tem que enfrentar esses dois adversários. E o Goiás também, que é um outro adversário nessa briga aqui ferrenha, está com 6 vitórias. Então isso aqui pode fazer o Cruzeiro ser passado, dependendo de uma rodada muito ruim, né, que vem aí a sequência de jogos que o Cruzeiro tem, isso aqui pode complicar bastante, né, Thiago? Como que você está vendo e se na sua cabeça ainda o Cruzeiro te gera uma tranquilidade, ou você, depois dessa rodada, ou ao fechamento dela, no jogo é claro que vai ser na próxima semana, no final de semana, contra a equipe do Cuiabá, pode mudar sua visão pelo conceito Cruzeiro? Eu acho que o jogo de sábado vai ser determinante, Elton, porque o Cruzeiro vencendo, ele faz 33, ele fica bem mais distante, abre 6 de vantagem em relação ao Vasco, que é o primeiro da zona de rebaixamento, e aí fica numa situação bem mais tranquila. Mas eu acho que esse jogo é determinante e passa por ele a situação do Cruzeiro no decorrer da temporada. Não é fácil, o Cruzeiro jogará fora de casa, um time que por mais que tenha enfrentado um mau momento, ele conseguiu se recuperar na rodada passada, vencendo inclusive, mas eu acho que hoje dá para esse Cruzeiro ainda pensar algo melhor no campeonato, dá para vislumbrar algo melhor e passa sim por esse jogo. Se o Cruzeiro conseguir uma vitória diante do Cuiabá, a situação para mim fica bem mais tranquila do que ela é hoje. Porque hoje está preocupante. Quando a gente vê só os números de pontos, 3 pontos à frente do Vasco, que não está tão mal na temporada. 3 pontos à frente do Bahia também, que conseguiu uma vitória no fim de semana, a gente toma um susto. Só que a questão é, se o Cruzeiro consegue uma vitória sobre o Cuiabá, a situação fica bem mais tranquila. E aí, parece loucura o que eu vou falar, mas ainda bem que esse jogo é fora de casa, né? O Cruzeiro tem rendido melhor fora de casa. Assim, coloca aqui na tela a KTO, porque eu vou falar de uma equipe que brilhou. A gente já falou dela aqui vários momentos ao longo desse programa, que é a equipe do Coritiba. Na KTO, sabe como que tava a odd do querido Coritiba? 12 para ganhar do Atlético. Então imagina a quantidade de torcedor do Coritiba que fez a festa com a KTO, se divertiu, foi lá e colocou R$5 e teve um lucro maravilhoso, vibrou, pulou, fez muita festa, não só com a vitória, mas com que a diversão garantiu para ele aí. Então só se cadastre com o cupom DONOSMG e se divirta na KTO. E lembrando, maior de 18 anos, não vai gastar a pensão alimentícia, nem a conta de água, nem a conta de luz. E se divirta com a KTO! Em 3 minutos e 40 segundos a gente tá de volta. Vem com a gente! E fala, meu amigo, último break nos Donos da Bola de hoje. Vou ler mais comentários. A torcida do Galo tá participando bastante aqui. Essa derrota, a galera tá na bronca, hein? Fechou? O Fred Garcia tá falando sobre o desempenho ruim da equipe de Filipão. Ele entende que a equipe joga muito mal. O André Bianchi, Bianchi é o sobrenome do jogador do Coritiba que fez o gol ontem, inclusive, né? O gol de empate. André Bianchi falou: a torcida não estava parada, estava chocada com o péssimo futebol do time. Entusiasmar como? O Rafael Cláudio falou assim: o problema da torcida é o reflexo do time, porque o perfil de quem vai é o sócio, que iria no Independência e empurrava, ou no Mineirão. Sem time com alma em campo, não tem torcida que grite. Ô Andrezão,
Tem como jogar no estúdio rapidinho? Que eu vou levantar essa bola lá para os nossos queridos comentaristas. Eltinho, 2 temas recorrentes aqui do torcedor atleticano é essa questão da torcida. Muita gente falando que o time não motiva o torcedor. Queria saber se vocês concordam. Parou aí, segura aí. Thaís deu exemplo. O exemplo da Thaís foi perfeito. O Atlético já teve times tenebrosos, já teve time de segunda divisão, já teve time horrorível. Catanha, Márcio Mexerica, já teve essa... E a torcida, ó... Mudou o perfil, gente, então, é isso, não é? Ah, é porque o time não ajuda. Pô, se um time que tem Hulk, Paulinho, não te ajuda, meu amigo, aí você tem que voltar 10 casinhas no torcer. E outra perguntinha, né? Eu não vou nem perguntar do gol de empate, mas do segundo gol. Everson falhou, muita gente cobrando ele aqui. Não, falhou também não. Falhou os 3 jogadores que não pegaram e cercaram lá na frente da forma que deveria cercar. O bote errado também do Fux. O Arana correu errado. O Breno já deu um diagnóstico desse segundo gol aí, perfeito. Cara, o Zarate chegou na bola, parecendo que ele não queria ir na bola, no cara. Foi andando desse jeito assim, ó. O Valu ali jogava pro alto. O Valu tomava vermelho, né? Não tem problema. O Valu era uma tesoura ali no meio e vermelho. Mas estava empatado, né, Valu? Acabava empatado. Sim, e correto, eu concordo com tomar cartão ali para a jogada. Tem que fazer Pode sair, Luiz. Pode sair, Luiz. Ô, Valuzão. Mas você é um grande jogador, Valuzão. Você é um grande jogador. Eu sou enorme. Grande não, enorme. Fechou? De truco, né? Vamos voltar pra TV, então. Alô, olha eu de volta aqui. Já pensou em ter na sua casa a melhor banda larga do Brasil, agora ainda mais veloz? TIM Ultra Fibra, que redefiniu o conceito de ultravelocidade. É isso mesmo, agora são até 2 GB de velocidade na sua casa. E você quer ser ultra também? Claro que quer. Conheça nossos planos a partir de R$ 98,50 por mês no débito automático. Venha ser ultra com a TIM Ultra Fibra. É ultra estabilidade para todo mundo curtir ao mesmo tempo, sem travar. Ultra diversão para maratonar à vontade suas plataformas de streaming. E aí aquelas que são favoritas, né? É a sua casa com até 2 GB de velocidade. Preste atenção. E o modem ultra poderoso para deixar sua casa ultra conectada. Então não perde tempo, não. Ligue agora 0800 880 4141 ou acesse tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou vá até uma loja TIM mais próxima. Vem pra TIM, imagine as possibilidades. Olha só, o América abriu 2-0 para cima do Fortaleza, mas sofreu a virada e voltou a ser o lanterna do Campeonato Brasileiro. Ô Valu, por favor, cara, me socorra, que ontem, quando o América abriu 2-0, eu falei o famoso, agora vai! E não foi. É um filme tristemente repetido para o torcedor americano nessa temporada, né, Elton? Não é a primeira vez que a gente vê o América sair à frente, ceder um empate, ou então sair à frente e ceder a virada, né? Diante de um Fortaleza que a gente sabe é muito forte fora de casa. Infelizmente para o torcedor americano, o Mastriani, né, cara, apesar desse momento do América, ele tem feito os golzinhos dele para ajudar a equipe, mas o resto da equipe parece não se ajudar e parece aquelas derrotas um tanto emblemáticas, né, Elton? O campeonato ainda tem 12 jogos pela frente, 36 pontos, mas o que o América precisa de fazer, fica cada vez mais difícil a situação do América de permanência na elite. É típico de jogo que quando terminar o campeonato fala assim, nossa, aqueles 3 pontinhos que a gente jogou fora, né, Brenão? Ganhando de 2-0, pô, lá em Fortaleza, que é difícil de jogar. O Atlético não poderia perder para o Curitiba. O América, com uma vantagem de 2-0 no momento que ele está no campeonato, ele não pode ceder a uma virada. É inadmissível. Ah, mas é fora de casa contra o Fortaleza.
mas o objetivo do América era pontuar, só necessita isso. Se abriu, você tem que ter aí um grupo com essa cabeça de entender, olha, agora nós seguramos esse resultado, vamos fechar aqui atrás, vamos dar a vida, porque fazer 2-0 Fortaleza lá é dificílimo, mas ao mesmo tempo é muito fácil você tomar uma derrota. Então, assim, cara, tudo errado e a mentalidade de um time que está lá embaixo, que vai permanecer lá embaixo, que infelizmente para mim já caiu. Ô, Thaís, para você também tem esse sentimento, ou faltando aí 12 rodadas para o final do campeonato, ainda dá para esperar um milagre? Sabe o que é difícil, Elton? Não dá pra gente esperar muito de um time desequilibrado. O América é muito desequilibrado, sobretudo defensivamente. Agora são 54 gols sofridos nesse Campeonato Brasileiro. Tá empatado com o Coritiba, os dois times com as duas piores defesas da competição, 54 gols. Então, assim, o que você vai esperar de um time com esse desequilíbrio, né? Um time que abre 2-0, de repente toma um gol e sente completamente e entrega os pontos. É complicado. A gente vai discutir muito ainda sobre o América, a gente tem que seguir. Ô, Valu, tem um recado importante aí, o Cruzeiro, as Cabulosas. 5,5, sub-20 e as Cabulosas venceram de 28-0 o Araguari. 28-0, eita! Amanhã a gente mostra todos os gols. Beijo. Não dá não, viu, gente? É muito, é muito. Beijo.